ele teve que pagar todo o imposto retroativo e teve uma grande dor de cabeça. Hoje a gente vai falar sobre um caso real de um cliente nosso aqui da Facilita. Era um gestor de tráfego, estava como MEI e já faturava uns R$16.000 em média. Então ele já tinha ultrapassado o limite do MEI. Ele fez uma consultoria gratuita, indicou o melhor caminho é fazer a migração e migrar para a microempresa. Ele optou em não fazer essa migração naquele momento, porque ele disse que ia casar, ele continuou como MEI, só que ele teve um problema. Ele foi fiscalizado pela Receita Federal e ele não estava mais conseguindo emitir nota fiscal. O objetivo desse vídeo não é te assustar, é te relatar que esse tipo de caso acontece. Então fica a reflexão se vale a pena ou não você se regularizar e correr esse tipo de risco. Então, se você quiser saber mais sobre contabilidade para gestor de tráfego, nos acompanhe aqui no perfil, que diariamente a gente fala sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre um caso real de um cliente nosso aqui da Facilita. Esse cliente em questão era um gestor de tráfego, estava como MEI e já faturava uns R$16.000 em média. Então, ele já tinha ultrapassado o limite do MEI. Ele chegou até a gente fez a reunião, a gente fez uma consultoria gratuita, indicou que o melhor caminho era ele fazer a regularização e migrar de MEI para a microempresa. Porém, como a gente sempre fala aqui, é uma decisão pessoal. Então ele optou em não fazer essa migração naquele momento, porque ele disse que ia casar e etc. Resumo, ele não se regularizou naquele momento, ele continuou como MEI, só que ele teve um problema. Ele foi fiscalizado pela Receita Federal e ele não estava mais conseguindo emitir nota fiscal. Ele teve que pagar todo o imposto retroativo e teve uma grande dor de cabeça. O objetivo desse vídeo não é te assustar e etc, botar medo, mas realmente é relatar que esse tipo de caso acontece. Então chegam gestores de tráfego que já passaram ou estão passando por esse tipo de problema. Então fica a reflexão se vale a pena ou não você se regularizar e correr esse tipo de risco. Então se você quiser saber mais sobre contabilidade para gestor de tráfego, nos acompanhe aqui no perfil, que diariamente a gente fala sobre isso.